Está começando mais um episódio do Aqui é Agro Podcast. Eu sou Leonardo Bueno e trago aqui sempre convidados que fazem parte dos mais variados elos da cadeia desse setor, que é a locomotiva da economia brasileira, o agronegócio. E hoje, pessoal, não vai ser diferente. O convidado de hoje é um amigo nosso pessoal, um parceiro aí de jornada, né? Ele é engenheiro mecatrônico, produtor rural na região de Clementina, aqui no interior de São Paulo, e também é produtor de conteúdo nas horas vagas, youtuber, né? Tem um canal no YouTube onde vai postando ali o dia a dia, a rotina da lida, né? Fala bastante de máquinas, tratores e implementos, que é o nosso foco, é o que nos interessa, conteúdo aí para o pequeno produtor rural. Eu trago aqui para vocês hoje Lucas Furlan. Muito obrigado pela presença, meu amigo, e seja bem-vindo à nossa mesa. Cara, muito obrigado, cara, e fico muito feliz pelo convite e por fazer parte desse podcast. Legal, Lucas. Então, pessoal, só não antecipando, não dando um spoiler, mas fazendo uma breve apresentação, né? O episódio de hoje, então, a gente vai tratar sobre os assuntos aí, para quem não conhece o Lucas, já conhecer, né? Com certeza, a partir do canal, a partir do conteúdo digital ali no YouTube, né? E a rotina, né, do produtor rural, que, como eu já disse, é o foco principal aqui do nosso canal. E se você não conhece, caiu de paraquedas aqui na nossa conversa, se inscreve aí no nosso canal, pessoal. Estamos sempre trazendo convidados desse setor, sempre trazendo um debate aqui, um espaço aberto, para a gente trocar a ideia e falar da realidade da vida do campo, do produtor. E para você também que já conhece, já acompanha a gente, já aproveita, deixa aquele like para fortalecer nosso trabalho aí. A gente está sempre trazendo esse calibre de convidados, né? Como eu disse, para a gente estar sempre debatendo o agronegócio na sua realidade, né? Então, meu amigo, vamos lá dar início aqui à nossa conversa, né? Sem mais delongas. Eu queria entender, cara, um pouco da sua história ali no campo. Já tive a oportunidade de visitar você, conhecer sua família, conhecer seu pai. Queria entender como é que você é de família, propriedade ali, todo mundo é produtor rural, vocês sempre trabalharam ali no campo, porque você está dando continuidade aí, né, na lida aí. Eu queria entender como é que é essa história aí, se vem realmente de família. Então, a história ali é bem longa, da época dos avós lá para trás, lá, que compraram aquela propriedade naquele local que ainda é hoje lá. E desde então, estamos lá. Eu desde pequeno também sempre gostei de maquinários e de lavoura. E depois de um tempo, após acabar o colegial, fiz faculdade, fiz engenharia mecatrônica, porém eu sempre gostei da lavoura. E também os maquinários antigos também sempre me despertou uma curiosidade. Assim, desde pequeno, quando a gente ia em exposição agropecuária, tinha dois poréns, os maquinários novos e os antigos. Você ficava dividido ali. Dividido ali, entre a tecnologia e o passado. Sim. Entender como que funcionava o maquinário antigo e também o olho brilhando pelo maquinário novo. É que a mecânica do maquinário moderno, ele vai girar totalmente em torno da tecnologia, igual você comentou, né? Então desperta curiosidade, né? A tecnologia é algo novo, é uma inovação, né? Mas os maquinários antigos, eles são fascinantes, né? A mecânica ali é apaixonante, né? Eu me lembro quando eu era bem pequeno, coisa de 4 anos de idade, a gente ia em feira agrícola, até em Araçatuba, que era a Expo da época. Tinha muito marca de trator, caminhão, carro, apresentação de maquinário no campo, né? E lá tinha um Fordinho a gasolina, que ficava no meio dessa feira. Um Fordinho a gasolina, acho que ano 18 ou 19, com roda de ferro ainda, nem pneu de borracha não tinha na época ainda. Uhum. E todo ano era normal a gente passar pela feira e passar por aquele Fordinho a gasolina, a gente subir no Fordinho, ver o Fordinho. Então sempre foi algo que despertou, assim, curiosidade. E depois, conforme a gente foi crescendo, foi entendendo o funcionamento das coisas, dos maquinários, como sempre foi ligado no campo, com a máquina junto com o pai, com o tio lá, mexendo com as lavouras,
A gente foi aprendendo a fazer uma revisão da máquina aqui, como que troca um filtro, como que desmonta tal peça e tal. E isso vai agregando conhecimento para a gente, né? Vai servindo de acervo para a gente, né? E fala assim, troca o óleo com tantas horas, o filtro assim, opera assim, não faz isso, não faz aquilo. E depois disso, eu acho que com 10 anos de idade, já arava a terra com o trator já. Já estava na lida. Tranquilo. O pai ia para a lavoura assim, a gente escutava o trator chegando, falava, o pai está chegando. Corria lá, montava no trator só para poder ter o gostinho de dirigir 20 metros. 20 metros, 50 metros até o galpão lá. E aquilo lá já fascinava a criança, né? Sim. E depois disso a gente foi adquirindo mais conhecimento, né? Atrás de informação técnica na época. E um folhetinho aqui, um manual ali, alguém manda um papel aqui e tal. E daí as informações vão se complementando. E depois chegando mais adiante, ali por volta de, acho que 2015 por aí, 14, 15, chegou a internet no sítio, naquela época, via rádio e tal. Pouquinha coisa, mas servia. A gente vê um vídeo aqui, outro vídeo lá e tal, né? E tinha bem pouco conteúdo na época. Não tinha quase maquinário assim. Eu quero ver tal modelo. Não tinha. Então você achava o conteúdo bem limitado naquele momento. Mas até o momento nem se passava pela cabeça de postar algum vídeo na internet. Isso eu acho que seria uma das últimas possibilidades naquele momento. E daí um dia eu me lembro que eu estava fazendo uma terra, preparando uma terra para poder plantar um milho ou algo do tipo. E eu peguei o telefone, com uma imagem bem ruim naquela época lá, gravei um vídeo e postei no YouTube. Mas tipo assim, um vídeo que não falava nada, não falava nem a operação que estava fazendo, tipo, só filmou aqui e tal, a grade para trás e postei lá. Só filmou de curioso. De curioso, postei lá e ficou um bom tempo lá. Aí passou o tempo, veio um comentário, outro comentário, que trator que é esse? Porque não tinha nem adesivo marcado o número do trator. Tal trator, é um Ford 5610, por exemplo. Você está usando que marcha na operação? Usando segunda marcha em tal velocidade. Sua grade que tamanho que é? Tal grade. E com isso, vai te gerando possibilidade de gravação de vídeo. Sim. Mas nisso passou um bom tempo lá. E eu postei um vídeo sobre manutenção do trator. Parte de revisão hidráulica. Porque acontecia que muita gente, por falta de manutenção, fazia com que o sistema hidráulico ficasse lento. Então o cara estava lá com o trator lá, perfeito estado, bomba, parte de pistão interno, tudo certinho, só que o hidráulico era muito lento. E a pessoa que não conhece, né? Deu pau no hidráulico, deu problema. E eu sempre falava mexe nisso, naquilo que ele volta a funcionar. Troca um filtro, limpa uma peneirinha de retenção de resíduo, que funciona. E com isso eu coloquei um vídeo fazendo essa explicação. Na época não tinha nada falando sobre isso. E a partir daquele vídeo lá, muita gente comentou agradecendo pela dica e tal, falou que funcionou o trator. Outro falou assim, me falaram que tinha que trocar a bomba hidráulica. E com essa revisão que eu fiz gastando R$50 aqui com o filtro e a limpeza... Já foi o suficiente. Foi o suficiente, ficou bacana e tal. É uma dica, né? Uma dica, né? Que a gente acha que todo mundo sabe as coisas, né? Sim. Mas tem coisa que é assim, que é uma coisa pequena, mas a pessoa talvez não, por falta de informação ou porque nunca viu aquilo na vida, ela não sabe que talvez tem uma pecinha ali, pequena ali, talvez está sujo o local, nem imagina que tem aquele componente naquela parte. Esse foi um campo bem aberto pela própria internet, né? A internet trouxe esse tipo de possibilidade. Hoje, praticamente tudo que a gente vai fazer, que a gente não sabe, a gente tem alguma dúvida, você entra ali no YouTube, você tem vídeo extremamente detalhado, sim, né? Então foram surgindo aí, foi se criando uma demanda também natural, foi uma demanda natural, né? De sanar curiosidades, né? E aí teve o pessoal que acabou entrando um pouco mais nesse tipo de conteúdo, no caso que você acabou fazendo com os tratores, né? Mas um outro ponto só para a gente seguir essa linha e compreender aí um pouco mais esse histórico, né? O seu pai, ele tá trabalhando até hoje, né? Tá? A gente vai lá, vê ele lá, tudo. E ali é uma propriedade familiar, da sua família. Familiar. Entendeu? O que vocês estão produzindo lá hoje? Como é que é o seu ciclo ali da sua lavoura? O que você planta? Quais são os tempos, os períodos? Como que vocês administram isso hoje? Então, lá no passado, voltando um pouco para trás, década de 60, 70, lá para trás, lá,
Na época o principal era café. Então naquela região inteira todo mundo tinha café. Daqueles café bem antigo, que é um porte bem grande. Sim. É um plantio muito diferente do que tem hoje em dia, né? Hoje temos o plantio que o povo colhe com máquina, no porte mais baixo. E naquela época era um plantio de uma planta de, vamos supor, uns 3 metros de altura, distância de 4x4 entre um pé e o outro. Então, um café de um porte bem grande. Mas quando eu fui lá, eu vi a maquinona de café antiga lá. Sim, tá lá. E também, nesse meio termo entre o café, que o pessoal fazia no passado. Tinha as ruas de café, nessa entre-rua de café, o povo plantava para o consumo da família, ou para poder vender o excedente, plantava feijão, arroz e tal, né? Aí foi evoluindo as coisas. Também surgiu várias crises naquele momento, geada que ocorreu na década de 70, que acabou com muito café ali no Paraná, estado de São Paulo e tal, né? E, tipo assim, na região, o café foi perdendo espaço para outras culturas. Depois teve amendoim também. Um período ali na propriedade ficou entre o café e o amendoim, e também o gado. No caso, um gado misto entre para tirar leite, para criação de bezerro, alguma coisa do tipo assim. E depois, avançando mais adiante, quando chegou ali, depois de 2000, 2005 ali, foi o último plantio de amendoim que teve. Nunca mais plantou amendoim na propriedade. Porque estava um preço muito baixo na época lá, o pessoal foi deixando, porque não compensava, não cobria os custos de operação. E também, não tinha condições de continuar. Então, foi encerrado naquele momento. Depois continuou mais um pouco, plantando algum milho e tal, mas manteve a lavoura de café. Então, ficou num período café e o gado para tirar leite e para criar um pouco de gado. Sim. Depois, indo mais adiante, ali por volta de 2016, 2017, eu e minha tia tivemos a ideia de plantar amendoim. Minha tia que mora em Campinas, conversando com ela, seria legal plantar um pouco de amendoim, igual antigamente e tal, né? Poder ver se sai bem e tal. E daí a gente começou a plantar amendoim. Isso seguindo a ideia do passado, né? As técnicas e tal, né? Com exceção da máquina para arrancar o amendoim, que no passado utilizava várias pessoas para o arranque do amendoim e depois, no caso, atualmente tem as máquinas de arranque de amendoim. Então ela corta 2 rolas de amendoim, faz uma leira, então fica lá no campo até ele secar e fazer a colheita. Sim. Então a única diferença foi essa. Beleza. A diferença foi que entre essas décadas que passaram, mudou muita coisa. A parte de variedade de amendoim não era mais o que tinha no passado. O amendoim hoje é de porte mais rasteiro. No passado era aquele amendoim vermelho de porte em pé. Então foi algo que diferenciou bastante. Naquele momento que plantamos o amendoim, o amendoim estava num preço bacana. Porém, após o plantio, na hora da colheita, o preço despencou. Que são do desafio do agronegócio, né? Nem sempre a gente tem uma noção, uma previsão do que vai acontecer. Porque temos problemas com o preço dos produtos que você vende, o custo de produção, os insumos e tal, pode variar muito entre um ano e o outro. Problemas climáticos, em 2 sentidos, tanto a falta de chuva quanto o excesso de chuva. E foi o que resumiu naquele momento. A primeira colheita não se pagou, bem longe de se pagar, porque o preço despencou pra caramba, porém serviu de experiência. O manejo naquele momento. Depois, no ano seguinte, eu peguei e fiz minha própria semente de amendoim. Eu peguei e separei semente de amendoim e selecionei para não ter que adquirir semente com outras pessoas, que levaria mais o custo de produção, né? E a gente plantamos amendoim na próxima safra. Daí, deu uma produção bacana, muito, quer dizer, excelente, para não dizer outra palavra, né? Porém, o preço também se mantinha baixo. Porém, deu um lucrinho bom, uma experiência interessante. E daquele tempo para cá eu vim modificando algumas coisas. São áreas pequenas. São aí, por exemplo, 3, 4, 5 hectares. Não é área extensa, é área pequena. E com o passar dos anos fui modificando o plantio, tal, espaçamento, pés por metro, Foi otimizando ali. Eu fui assim, modificando padrões que eu achava que tipo, está desperdiçando isso, então corta um pouco disso, mexe nisso e tal, né? Para chegar num padrão bacana. Mas o principal problema dessa história é que nunca
conseguimos controlar todos os fatores possíveis na lavoura. Então, se alguém perguntar assim, eu quero plantar amendoim, o que você me dá de opinião? É bacana? Posso plantar ou não? Eu falo, depende. A primeira coisa seria buscar informação o máximo possível, porque nem com todas as informações possíveis você consegue controlar os fatores. E começar de área pequena. Ver como que flui a lavoura, o que a pessoa tem de gasto e tal, né? Para poder tirar uma base com relação a isso. E depois, chegando mais adiante agora, nesse último ano, não plantei amendoim devido ao custo elevado de produção, porém plantei milho. E até acertei, porque o preço do milho estava baixo no momento do plantio, porém, na colheita, o preço foi até um preço bacana. Então, são fatores que influem bastante no resultado final. Sim, eu acho que nessa linha de raciocínio aí que você apresentou, um ponto interessante, é uma coisa que eu ouvi uns tempos atrás aí, e eu achei bem pertinente. Não tem como você equiparar uma propriedade rural hoje a uma empresa. Muita gente fala, eu administro a propriedade como se fosse uma empresa. Você tem que administrar como se fosse uma empresa. Só que com a empresa, você tem seus custos ali, você tem funcionários, você vai otimizando tudo isso, né? Tem técnicas e tal. Até aí, tranquilo. Até aí, a propriedade é assim também. Porém, na empresa, você faz todo o seu custeio e no final você faz o preço do seu produto e vende. E sai no mercado concorrendo com outros. Um preço, às vezes, um pouco maior, mas você tem mais qualidade e tudo mais. Agora, a produção rural, esse é o grande problema. Porque quem coloca o seu preço não é você, né? O seu preço ele é imposto pelo mercado. Sim, né? Então, se for uma commodity, por exemplo... Uma cotação. Uma cotação, pior ainda. Então, você tem, muitas vezes, um custo elevado, né? Um custo, às vezes, dolarizado, né? Por exemplo, defensivos, né? Fertilizantes que são importados. E você tem aquela receita que está atrelada à cotação. Então, é uma atividade complexa. Isso a gente nem mencionando ainda os fatores que você comentou, por exemplo, o fator climático, né? Enfim, são muitas variáveis, né? E eu vejo também, cara, nas vezes que a gente já teve a oportunidade de conversar, que você é muito técnico, não só com a parte dos tratores, mas com essa parte do manejo também, né? Você comentou uma vez que você registrava as chuvas, você tinha um registro de chuvas, de temperatura. Sim, também, sim. Né? Você gosta, cara, de ter esse capricho, de ter tudo isso sob controle. Isso foi uma coisa que você implementou lá na propriedade, que nem você comentou, você selecionou o amendoim e tudo mais, né? Isso é de você mesmo, né? Essa implementação lá? Eu tenho como base que quanto mais informação você tem sobre um assunto, ou no caso a lavoura, algo do tipo assim, eu acho que você tem um rumo melhor, uma guia melhor. Com relação à chuva, eu tenho de dados marcados em papel, que eu marco em gráfico, na caneta mesmo, faço o balanço ano a ano. Eu tenho marcado de 2010 para cá. Porém, eu tinha em anos anteriores. Meu pai marcava chuva no papel, então eu marcava com ele desde pequeno. Porém, teve um período que eu perdi essa documentação de chuva que eu tinha, então eu fiquei só com o que eu guardei em meu arquivo pessoal. Eu tenho de 2010 para cá. E com isso a gente consegue montar assim, um padrão, tipo assim, nem sempre a chuva segue uma média certinha. Por exemplo, tem ano que a gente tem um pico de chuva bacana, que também pode variar mais para o começo do ano, mais para o fim do ano, ou depende da ocasião, fatores climáticos, né? E com isso a gente tem uma ideia, tipo assim, por exemplo, começa a chover bem quando? Depende do ano, mas normalmente em outubro. Chove quanto, por exemplo? Chove 100 e poucos milímetros em outubro, novembro chove 150, dezembro 300, assim por diante. Então, com isso, você tem uma ideia de como fazer o manejo, o plantio da cultura com isso. Mas, como eu disse, nem sempre o padrão segue o padrão, né? Tem vezes que, igual ano passado, no mês de janeiro, que seria um mês chuvoso, né? Deu uma última chuva no dia 14, 15, por exemplo. Depois abriu 4 semanas e meia, 4 semanas de sol praticamente. Então, para quem tinha uma lavoura em desenvolvimento naquele momento, foi péssimo. Para quem tinha uma lavoura já com uma formação já bem avançada,
ainda conseguiu colher alguma coisa. Então, isso pode influenciar muito a produção da lavoura. Por exemplo, esse ano. Esse ano, a gente tira como base que está muito bom de chuva. Chuva bem distribuída, o tempo um pouco mais fresco, não está tão calor extremo assim. Porém, em dados, em valores, números de chuva acumulada, se eu pegar valores do dia 1 de janeiro desse ano até 30 de abril desse ano, são 4 meses, são 512 milímetros de chuva acumulados nesse período. No ano passado, esse mesmo período foi 502 milímetros. A diferença são 10 milímetros de chuva. Mas como que pode? No ano passado foi um ano ruim e a diferença de chuva ser tão pouca. A diferença é a distribuição. O ano passado chovia, por exemplo, uma chuva de 50 milímetros numa noite, por exemplo, ou no fim da tarde. No outro dia abria sol, abria 2, 3 semanas de sol, muito quente. Então você não tinha um aproveitamento de chuva nesse período. Já esse ano temos chuva já de 20 milímetros, 15, 10, tudo distribuída. Então, para o solo é bem melhor. Ele absorve melhor a chuva no solo e tem um desperdício menor de chuva. Porque quando cai uma chuva de uma vez, né, parte vai para o solo e parte vai embora, vai para o rio, para algum lugar. Para aquela área que você tem lá da lavoura, uma parte foi absorvida, outra parte foi embora. Então, isso muda bastante de ano para ano. Por exemplo, falando em valores de produção, você plantando um milho, por exemplo, no fim do ano passado, em 24, quem plantou um milho, por exemplo, até no mês de novembro, teve uma produção muito maior do que quem plantou um milho em dezembro, devido a esse ano ter faltado um pouco de chuva no fim de janeiro. Então, quem estava com a lavoura mais adiantada naquele período, sentiu pouco. Quem estava em formação naquele momento, sentiu mais, como aconteceu com a minha lavoura. Eu percebi essa queda devido ao atraso do plantio. O atraso devido às chuvas terem caído somente no começo de novembro e eu não estava com a lavoura preparada para fazer o plantio. Então, teve que preparar o solo e tal, depois tem que esperar vir outra chuva. Então, são cronogramas que alteram muito a produção das lavouras. Não só em pequena escala, quanto em grande escala. E com relação à parte técnica, eu falo que o primordial da lavoura, não importa qual, é o cara saber onde ele está colocando a semente, como que está o estado do solo, uma análise de solo. Não é um negócio absurdo o cara falar assim, vou gastar dinheiro com análise de solo. Não é gastar dinheiro. É você ter uma visão, ter uma planilha na sua mão de como que está o solo. Como que está assim, o solo está ácido, tem que fazer correção de calcário, de gesso, tem fósforo, potássio, como que está a adubação, não sei o quê. Então, talvez o cara gaste um pouquinho na análise de solo, só que o cara debita numa adubação que ele ia fazer de forma errada. Talvez o cara ia colocar um monte de adubo, não precisava daquele adubo que ele ia colocar. Vai ter gasto até menos, né? Isso, vai gastar menos. Ou talvez ele troca a parte da adubação pela correção da acidez do solo. Perfeito. Então, eu tenho isso como uma coisa bem interessante, como uma necessidade, melhor dizendo. É interessante saber como que estão as coisas. Sim. Como fosse uma ficha técnica de um trator. Você tem o controle, né? Para ter um controle. Perfeito. Ô, Lucas, e com toda essa técnica, né? Com toda essa história sua ali na propriedade e esse gosto, né? Por essa ciência, né? Vamos dizer assim. Como que a engenharia surgiu na sua vida, mas não a agronômica, e sim a mecatrônica? Então, cara, poder falar é meio complicado. Assim, desde pequeno, que eu tinha fascínio por coisas mecânicas, eu também tinha fascínio por coisas elétricas, eletrônicas. Então, de acordo com o período da vida ali, eu tinha, assim, eu gostava de tal componentes. Eu lembro que eu era pequeno, eu era fissurado por relógio de corda, daqueles despertador, que tinha um martelinho em cima. E enquanto eu não desmontei um monte para poder ver como que funcionava, para entender o funcionamento, eu não ficava quieto. Então ali, a parte mecânica começou ali. Sim. Depois teve um período que eu era fascinado por sistemas eletrônicos de rádio, televisão de tubo antiga. Eu perdi a conta de quantas televisão que eu desmontei nesse período. Muita televisão, componente eletrônico espalhado pela casa. Fio, fita isolante, alicate, chave, tudo espalhado picando a televisão praticamente no alicate, melhor dizendo. Qualquer coisa que quebrasse na casa, o pessoal guardava para você desmontar. Guardava para desmontar. E fora as coisas que tinha salvação, fazer uma gambiarra aqui, outra lá,
mandar uma fita isolante, um Durepox. Aí resolve tudo. Ia resolvendo as coisas. E depois de um tempo, quando fui indo para a parte de trator, também eu sempre gostei da parte mecânica, indo para a parte de motor, também eu sempre gostei de entender o funcionamento, não só ver ele funcionando, mas como entender. Entender o combustível, sistema de alimentação, parte elétrica do motor, no caso, veículo antigo que tinha carburação e tal, né, que é tudo parte mecânica, avança a vácuo, bobina de ignição, que é de centelha de alta voltagem. Então, isso foi tudo que influenciou para poder escolher engenharia. Então, eu queria fazer engenharia na época, mecatrônica. Quer dizer, é mecânica ou a mecatrônica que eu estava escolhendo pela época. Depois eu optei pela mecatrônica. E foi bem, assim, proveitoso o tempo na faculdade. Tem muitas informações que não se aplicam somente em sistema mecânico. A lógica se aplica a outras coisas. Sim. Entendeu? E no mesmo momento que eu estava na faculdade fazendo as coisas, né? Eu também, quando eu chegava em casa, eu mexia com a lavoura também. Também. Então, ficou ali na balança, as duas coisas ali. Aí você foi carregando as duas ali e foi nutrindo a parte ali da engenharia mecatrônica naquele contexto. Aquele negócio de vez que o cara tava cheio, o cara via números, cálculo o dia inteiro. E o cara talvez ir para a lavoura é uma distração para poder dar uma, sem dúvida uma aliviada na cabeça, né? Então caminhou junto naquele período ali. Você é um produtor rural de sangue, né, Lucas? É uma questão que vem de família, né? Você, como você disse, desde criança, né, está inserido nesse contexto e você aproveita bem dessas técnicas, né? Eu tenho certeza que muita coisa você aprendeu ali com seu pai, com os tios, né? E a ciência é a parte que vem complementando e ajudando muito, né? Tem uma frase que está famosa agora, né? Que tá nas redes aí, que realmente é muito interessante, né? Que dizem que não existe ateu no campo, né? Eu queria ouvir de você, que é um produtor rural, porque nem sempre a gente vai ter oportunidade de trazer aqui um produtor rural, né? A gente traz convidados dos mais diversos canais aí ligados ao agro, né? E muitas vezes a pessoa que é da cidade, mora lá no condomínio, mora no prédio, não tem esse feeling de como que funciona o campo, a harmonia da natureza, tudo. Então, assim, é uma frase que está famosa aí, mas eu acho que ninguém melhor do que quem vive, né? Para comentar esse contexto, né? Não, essa frase é bem, bem verdadeira. Eu acho que se o cara não tivesse fé no Criador, dificilmente o cara plantaria uma lavoura. Porque o cara pensou, você pegar todo o investimento, adubação, semente, o tempo que você usa para poder fazer o plantio, você planta, você espera vir chuva para que a lavoura floresça. Aí tá a lavoura, desenvolveu certinho, bacana. Por exemplo, o milho começou a soltar espiga, pendoar. O cara, podia chover agora nesse momento, né? O cara fica naquela, o cara reza para poder chover, né? O cara colhe lá certinho, vai secando a lavoura, o cara bem que podia dar um solzinho para que desse uma colheita bacana, um padrão bom de grão, sem percas. Ainda mais se o cara for produtor de amendoim, né? Que o cara depende muito do sol para que o cara arranque o amendoim do chão, deixe no solo secando com a ajuda do sol. Tudo bem que hoje em dia tem secadores na indústria, mas tem lugar que está distante disso. E talvez o cara não tenha logística para poder levar isso no secador, né? Então o cara tem que contar com o sol, igual eu sempre fiz lá. E eu acho que nesses anos que eu plantei amendoim, chega na época da colheita, o cara fica doido, para poder falar a verdade. O cara abre gráficos e gráficos de clima e fala assim, cara, que dia que eu arranco esse amendoim? O cara vê informações assim, tá aquele monte de informação assim, aí o cara arruma um dia específico, talvez o cara adianta um pouquinho ou atrasa um pouquinho o arranquio, só que no dia que o cara arranca o amendoim, aí que o cara começa a rezar. Aí que o cara fala assim, pô, bem que podia ficar esse sol aqui por uma semana, para que esse amendoim saia daqui da lavoura sequinho, cara, e não dê perca, não desclassifique. Então, acho que ninguém pode ter mais fé do que o produtor rural.
Sem dúvida, por mais que haja a ciência, né, hoje, todas as ferramentas que a ciência proporciona, e no campo cada vez mais, né, você tem sempre alguns elos ali que tá depositado na fé mesmo, né? Tá. É bem essa sistemática que você explicou, né? Por mais que você abra os gráficos, por mais que você esteja fazendo certo, você esteja com a ciência ali na mão, mas tem o lapso ali que né? Depende da crença mesmo, né? Nessa harmonia da natureza, né, cara? E, ô Lucas, então, acho que a gente entendeu um pouco, né, a sua origem aí na produção rural, né? E você já comentou também sobre essa questão da mecânica, né? Essa paixão que você tinha desde criança, né? E eu queria que você falasse um pouco mais, então, para a gente entrar num assunto agora que é um assunto um pouco mais foco da sua produção de conteúdo hoje, né? Da onde surgiu a paixão pelo Ford, pela marca e pelos tratores Ford, que você nutre até hoje, né? E produz conteúdo em cima disso até hoje. O trator Ford, cara, foi o nosso primeiro trator da propriedade. Que foi o 4600 que o pessoal vê nos vídeos pelo YouTube. Que é o que está lá até hoje. Que é o que está lá até hoje. Sim. Tá com a direção hidrostática lá e tal. Aquele 4600, cara, ele foi comprado em 79. Então, naquele momento lá não tinha trator no sítio, só tinha o cavalo com aquelas implementos com cavalo, gradinha com cavalo, tombador de cavalo. A tração animal, tração animal, melhor dizendo, né? Sim. E naquele momento decidiram comprar um trator. Então, na época, lá estava meu pai, meu tio, meus avós lá, e foram em busca do trator para poder comprar. Naquele momento, tinha várias marcas de trator. Tinha Valmet, tinha Massey Ferguson, tinha CBT. E o porquê do Ford? Meu pai fala que ele sempre, assim, ia em feira agrícola ou ia em algum vizinho que tinha trator e sempre observava o funcionamento dos tratores. E sempre escutava, esse trator aqui, essa parte aqui é bacana, mas essa não é. Esse daqui tem isso, mas isso aqui não é bom. E naquele momento, o trator Ford já tinha sido lançado fazia 3 anos no Brasil, que foi lançado em 76, aquela a série 600, né? Então, tinha itens que a concorrência não tinha naquele momento. Ou se tinha, era opcional. No caso do Ford vinha de fábrica. Então, por exemplo, um 4600, que é um trator pequeno, ele tinha tomada de força independente, com acionamento hidráulico, que a concorrência não tinha naquele momento, era tomada de força por embreagem comum. Tinha bloqueio diferencial, que naquela época alguns modelos tinham, mas era opcional. E tinha modelo que nem tinha como opcional. E sistema de freio banhado a óleo, que é um sistema de freio muito durável. Que naquele momento a maioria, se não todos, era sistema de freio seco. Então sempre tem aquela história, o trator está sem freio. Tem um sistema de freio seco, porque você segurou muito tempo numa ladeira e ele aqueceu a lona de freio e perdeu o freio. Então, eu creio que o pai foi buscar essas informações e chegou até no Ford. Na época, tinha uma revendedora na região, ali em Araçatuba. Se eu não me engano, acho que era Car de Tratores. Hoje, eu acho que acho que nem assim o nome não existe mais. No caso, hoje é Ford de Automóveis lá. E foi em busca desse trator naquele momento. Aí comprou o trator e tal lá. E ele chegou no sítio lá em outubro de 79. Aí, junto com o trator, aproveitou, comprou um arado a disco de 3 bacias, acho que é um Jumil, se eu não me engano. Uma grade de hidráulico de 24 discos e a plantadeira da Jumil de 3 linhas, que tinha na época. Todos os implementos que vendiam na Ford na época. A Ford tinha vários implementos, só que era feito pelos fabricantes que tinha na época disponível, né? Então, ele selecionava equipamentos na época para poder vender na rede concessionária. Então, a linha era Blue Line, implementos Blue Line. Então, comprou um arado Blue Line, que era Jumil, plantadeira Blue Line, que era Jumil, e a gradinha eu acho que era Tatu, Marquesan, se eu não me engano. Beleza, então esse foi o primeiro trator. Então, foi aprendendo com aquele trator. Então, como foi comprado novo na época, então toda a revisão que ele sofreu naquele momento, revisão de 50 horas, de 100 e poucas horas que a Ford fornecia na época, então o meu pai e meu tio participou desse momento, né? Então, tem muita informação que hoje talvez as pessoas talvez nem saberia que existia na época lá,
que a entrega técnica passou para ele naquele momento. Tipo assim, a revisão que a gente faz aqui da garantia são essas 3, por exemplo, lá. Depois disso, tem um ensinamento. Você faz revisão cada tantas horas, limpa o filtro de diesel dessa forma, opera dessa forma. Então, foi um negócio bem bacana. E por ser um trator novo, né? Trabalhou por muitos e muitos anos na propriedade, desde 79 até hoje. Logicamente, teve um período que trabalhou um pouco menos, que diminuiu o plantio de lavouras, né? Só que estava sempre rodando, puxando uma carreta, tombando um quadrinho de terra pequena para poder fazer um plantio de café e transportando alguma coisa. Então surgiu desse momento. Depois, isso foi o 4600 que foi comprado naquela época. Depois, em 91, eles quiseram comprar um trator maior e também foram em busca de um Ford. Devido ao 4600 ter sido utilizado ali por 12 anos e não ter apresentado nenhum defeito. Ele atendeu, né? Atendeu certinho a demanda e não apresentou defeito nenhum, não parou em lavoura, né, do tipo. Então, qual será o próximo trator? Convenhamos, é um baita de um trator. Sim, muito evoluído para a época. Então, foram em busca de um Ford. Na época lá, foram procurar vários modelos lá de Ford lá e foram atrás do Ford do 5610, que é o que nós temos lá até hoje. Isso lá em 91. Daí descobriram um cara que estava vendendo um trator na época usado, que era 5610, estava com uns 6 para 7 anos de uso. Porém, o cara estava fazendo um preço bacana porque estava com a embreagem ruim e estava com o motor fumando naquele momento. Aí ele cotou o preço de um novo na concessionária na época, viu o preço daquele lá, ainda o antigo dono falou assim, ainda se você comprar ele, eu te dou minha embreagem de presente. E por fim acabou fechando um negócio no trator. O pai conta que ele utilizou um tempo ele do jeito que estava lá, mas fumava pra caramba o trator. Pra poder falar a verdade, a gente nem sabe quantas horas que tinha, se a hora que estava marcada no painel era aquela mesmo lá. Sim. Mas enfim, tá daquele jeito. Depois, na época lá, ele fez um motor, isso em 91, 92, e aquele motor tá até hoje funcionando. Já são, acho que umas 10 mil horas de uso de lá pra cá. E funcionando perfeitamente. Não queima óleo, tudo certinho. O consumo de óleo é normal, que menciona no manual, né? Mas funciona perfeitamente. Então não sabemos quantas horas que o antigo dono utilizou, ou se ele utilizou mal também, não sabemos também, né? Então, esses 2 tratores foi utilizado como exemplo para fazer os vídeos de manutenção. Sim. Então, esses 2 foram utilizados, revisão desse, do outro, troca de óleo, filtro, operação e tal. Então, em cima desses 2 tratores. O seu gosto pelo Ford gira em torno desses 2 tratores que, quando você nasceu, já tinha lá eles na propriedade. Você cresceu ali com esses tratores. Exatamente, então. Cresceu em cima dele. Então, como já tinha o histórico bacana do trator de durabilidade e tal, né? Então, ele ficou até hoje lá. Legal. Porque, como você sabe que a aquisição de equipamento novo é muito cara, né? Porém, o equipamento que você tem, que tem um histórico que é seu de manutenção desde um bom tempo, você sabe aonde você está pisando, né? Esse é um outro ponto que eu acho muito interessante e eu queria até tratar um pouco sobre isso também, porque eu vejo que você produz muito conteúdo no seu canal do YouTube, né? Para o pessoal que não segue, né, não conhece ainda, é Lucas Furlan, canal do YouTube, né? Sobre a parte de manutenção, né, desses tratores. E eu queria que você comentasse um pouco sobre a importância dessas manutenções, porque eu vejo que você insiste bastante, né, nesses conteúdos, você controla bastante essas manutenções dos seus próprios tratores, tanto o 4600 quanto o 5610, né? Eu queria que você comentasse um pouco para a gente sobre esse tipo de conteúdo. Eu tenho por base que a manutenção é o principal para a durabilidade. E eu julgo que a manutenção, não importa se a máquina é antiga ou se a máquina é nova, você tem que seguir o padrão que está estabelecido no manual. Não é porque tem 10, 15 anos de uso que eu não vou colocar um óleo bacana na transmissão. O óleo está caro, vou colocar um óleo ruim. Assim, um óleo de marca barata porque vai ficar caro a manutenção. Não é assim que funcionam as coisas. Não é porque tem 30 anos de uso que a manutenção vai ser assim deixada de lado. Então tem que levar à risca. E eu acho que isso é muito importante, então, para uma boa durabilidade. Por exemplo, o Ford 5600 e 10. A gente não tem base de como que foi o antigo dono. Porém, ele está com nós faz 30 e poucos anos com a gente já, praticamente. Desse ponto que a gente comprou ele até hoje, poucas coisas foram trocadas dele.
É só um motor que foi feito quando comprou, porque veio já com defeito do antigo dono. Parte de câmbio, nunca mexeu o câmbio está lá, do jeito que veio da fábrica. Sistema hidráulico dele, parte de levante, mesma coisa, não trocou nenhum embuchamento, poder falar a verdade, de braço hidráulico. A única coisa que foi trocada foi uma bomba hidráulica em 2020, depois de praticamente aí 35 anos de uso a bomba. Isso porque não que a bomba arrebentou, estragou um eixo pequeno, um eixo que parece um lápis praticamente. Mas trocada a bomba para poder aproveitar o serviço e que fique bem certinho o sistema. Sim. Então eu levo a manutenção de acordo com o fabricante, tanto para o carro quanto para o trator. Eu acho que é de suma importância. E dessa forma você preserva todo o sistema. Excelente, Lucas. Um outro ponto do seu conteúdo eu acho bem interessante. Você trata ali dos detalhes, dos pormenores acerca desses tratores. E você, no decorrer desses anos aí de canal, você acabou se especializando nesses fatores, né? Quando a gente fala em Ford 4600, 5610, o que seria essa nomenclatura? O que seria essa numeração? Eu queria saber um pouco mais sobre essas numerações e modelos, né, do trator. Você teria esse conteúdo para agregar aqui para a gente? Bom, se eu lembrar tudo, eu explico. Então, como todo mundo sabe, o trator Ford ele é de origem estrangeira. Ele veio da Inglaterra, aqui para o Brasil, a linha de produção e tal. Então, as numerações não foram aleatórias. O que você vê na lataria do trator estampado não é algo assim aleatório, tem um significado. Como lá na Inglaterra o pessoal a Ford utilizava padrão de medição de potência em valores diferentes daqui do Brasil, aqui utilizamos cavalo e HP, praticamente vale 1 por 1, o cavalo e o HP. Lá na Inglaterra o pessoal utilizava valor de quilowatt de potência como unidade de medição dos motores na época. Então, os tratores Ford, a numeração que você vê na lataria, ele tem a ver com a potência em quilowatts de potência do motor. E daí você separa a numeração dele em 2 números. O que significa potência são os 2 primeiros números da lataria que você vê no trator. Por exemplo, você tem o Ford 4600. Você pega o número 46. Significa 46 kW de potência no seu motor. Quando você pega 1 kW de potência para cavalo, você multiplica por 1,36, que é o fator de conversão da potência. Então você pode multiplicar ali, ele vai dar 63 cavalos de potência. Você pega um Ford 5600 ou um 5610, são 56 kW de potência, você pode multiplicar, ele vai dar 75 cavalos de potência. Você pega um Ford 6600, ele está um pouco ali, ele ficou meio aproximado, ele não ficou bem exato o valor, ele seria 66 kW de potência. Porém, na primeira geração do 6600, até 81, ele teve um motor e depois de 81 teve um outro motor. O primeiro, 79 cavalos de potência, que era um motor Ford 4.2 litros, e de abril de 81 para frente, colocou um motor maior, 85 cavalos de potência. Daí, com o motor maior, ficou bem próximo do valor de quilowatts de potência. Depois temos o lançamento do Ford 7610, seria 76 kW de potência no motor, então são 103 cavalos o motor. E depois, mais adiante, temos o Ford 7810. E ele, no caso, ele tem um pouco mais de cavalo do que seria o fator de conversão da tabela. E também os motores Ford, muitas vezes o pessoal pega em ficha técnica aí pela internet, eles não marcavam os valores do motor em tamanho, do motor, deslocamento do motor, em litros, igual temos aqui no Brasil. A princípio, marcava o motor em polegada cúbica, naquele momento. Devido à Ford ser americana, e todo mundo sabe que americano usa muito polegada cúbica como medição de motor. Você pega, o cara tem um Mustang, por exemplo, 5.0, é um motor 302 polegadas cúbica, que no fator de conversão, cada polegada cúbica dá 16,38 centímetros cúbicos. Então, quando o cara vê essa numeração, o cara faz a multiplicação e chega no valor aproximado do volume do motor em litros, ou centímetro cúbico. Então, por exemplo, você pega o Ford 4600, você pega uma ficha dele, ele marca lá, motor Ford 204.
O cara acha que o motor é 3.204 litros do motor, mas não é. Ele significa 3, que significa que são 3 cilindros, e o 204 de 204 polegadas cúbicas, que você convertendo daria 3.3 litros o trator. Você pegando um Ford 5600, você vê lá também no motor, tá marcado lá motor 4,256, se não estiver muito enganado. Que significa motor de 4 cilindros, 256 polegadas cúbicas. Entendi. Daria ali 4,2 litros. E assim por diante. Então são esses fatores de conversão que eles utilizavam na época no caso. E também fora as outras medições também, diâmetro de pistão e curso de pistão também. Era também em polegadas cúbicas também, quer dizer, em polegadas de diâmetro, que cada polegada dá 2,54 cm, e o pessoal utilizava na ficha também diâmetro do motor e curso do motor, do pistão do motor também em polegada. Então foi daí que foi herdado esses valores de conversão na época. Então por isso que o pessoal muitas vezes fica perdido com relação à potência do trator. Até um tempo atrás eu fiz um vídeo explicando essa questão da potência, porque você roda pela internet, tem muita divergência com relação à potência. O cara anuncia o trator à venda, você pega um Ford 6600, eu acho que tem 10 tipos de potência que o pessoal anuncia em anúncio por aí. Virou uma confusão. Virou uma confusão enorme, essa questão de potência. E até por essa troca de motores, né? A partir de um determinado ano. Tinha muito isso nos tratores antigamente. Né? O pessoal fez, tipo assim, como na época cresceu a demanda por tratores maiores lá, então eles resolveram pegar, no caso, o 6600 e colocar um motor um pouco maior nele, para dar um gás no trator, né? A mesma estrutura, o motor um pouco mais... Um pouco maior, como se fosse uma nova geração. Perfeito. E dentro dessa linha, com o lançamento do 6600 com motor maior, abriu espaço para o 5600, para poder preencher uma lacuna entre o 4 e o 6. Entendo. E daí colocaram o 5 no meio, usando o motor que era do 6600 anteriormente. Só que... Então a linha 5, ela veio depois da 6. Isso aí, em período, em data falando, sim, data aí. Ele surgiu em 81, o 5600. Entendi. Então, assim, em números de produção, eu acho que deve ter sido um dos Ford que menos produziu unidades, porque ele foi lançado em 81, 5600 que eu falo. Aí, quando foi 84, foi lançado a série 10, que virou 5610. Então, em ano de produção, o modelo 5600 ficou em linha ali por 3 anos. Entendi. Então, assim, em teoria, terá menos unidades do que os outros modelos, devido ao tempo de produção que ele ficou ali. E naquele momento, eles aproveitaram a mecânica do 6600, poder colocar o 5600, modificaram um pouco a parte de itens que tinham no trator. Então, a mecânica é a mesma, porém, você muda um pouco o pneu, no lugar de ser um pneu aro 34, pneu 30, muda um pouco a parte de laço do trator, e você fazia um preço para poder competir ali naquela brecha entre o 4600 e o 6600. Ali foi uma... Você observa que a Ford, nesses fatores mecânicos, quanto à estrutura do motor, o próprio motor, potência, ela sempre foi um pouco mais organizada do que as outras marcas, né? Você vê, por exemplo, a linha Massey, você tinha o mesmo modelo de trator até um determinado ano, saindo com um Perkins 4203, aí a partir de outro ano mudava o motor e ia para um Perkins 4236, aí você tinha modelo ali, a linha X mesmo, né? 85X, 95, você tinha Perkins 6357, aí você mudava o ano o motor MWM. Então, a mesma fabricante, né? E você vê essas variações e a questão, por exemplo, ligada a acessórios, né? Você via os tratores, por exemplo, o 65X, né? Falando em Massey. Você tinha até um determinado ano, ele tem uma estrutura para receber, por exemplo, uma direção hidráulica como acessório. Aí, a partir de um determinado ano, não tem mais. Você não consegue, é só a mecânica e tal. Então, você não observa isso na Ford, né? A Ford, ela consegue... Ela era um pouco mais organizada nesses fatores, né? A Ford teve uma mecânica que veio de origem da Inglaterra, como mencionei anteriormente. E antes de chegar no Brasil, aquela mecânica já vinha rodando ali por quase 10 anos naquele momento. A fábrica da Inglaterra da Ford, que chamava Ford Basildon, ou Basildon, se não me engano, é o nome correto. Antes de lançar a linha do 4600, 6600, tinha uma linha anterior a essa, que era a linha 5000, 5000, 6000, 7000, 8000. Então não tinha o número 600.
E naquele momento, a parte mudava um pouco o motor e tal, mas a parte de transmissão seguiu o padrão que a gente vê nos Fords no Brasil até os últimos feitos. Então, naquele momento lá, já era uma transmissão já assim testada. Tipo, assim, não veio assim com dúvidas de durabilidade. Sim. Então, quando trouxe para o Brasil... Já era um produto testado lá, né? Exatamente. Um tempo já. Tinha um tempo de uso. E o mais interessante é que quase não teve defasagem em relação ao lançamento daqui do Brasil com a Inglaterra. A Inglaterra inaugurou a linha da série 600, 5600, 6600, 7600 e assim por diante. Também tinha modelos menores que no Brasil não tinha naquele momento. E eles inauguraram a fábrica na Inglaterra em 75. E no Brasil, eles inauguraram a fábrica em 76. Então foi bem próximo a montagem de uma indústria e da outra. Então não teve muita defasagem. Então era produtos ali bem equivalentes. Tanto é que, a princípio no Brasil, como não tinha todos os componentes, a produção de todos os componentes do trator, muita coisa vinha da Inglaterra importada de início, antes de organizar a fábrica certinho. Sim. Porém, o que era feito aqui no Brasil, o que vinha da Inglaterra, você podia acoplar um com o outro, que não tinha diferença de medição, de não dar certo um componente com o outro. Intercambiável mesmo. Intercambiável. Vinha por container, chegava aqui no Brasil, o pessoal, não tem essa peça aqui, aí monta com o que tem aqui, finaliza o trator e tal. Tanto é que é interessante, que a gente tem de registro até hoje, que no Brasil foi inaugurada a linha dos tratores Ford, oficialmente, em 76, no dia 1 de junho. E naquele momento, tem filmagem antiga nos acervos do governo aí, no YouTube, né? Aí mostra lá a celebração da inauguração da fábrica, lá estava lá o presidente da época, lá o Geisel, estava o ministro da Agricultura, toda a comitiva lá que foi assistir a inauguração da fábrica. E quando você vê a filmagem de fundo lá, do pátio da montadora, você já vê que tinha um certo volume de trator montado no fundo já. Sim. Então, quando teve essa inauguração, já tinha um estoque para poder mandar para a concessionária, para ficar de mostruário, para o pessoal ver os tratores. Para não perder esse tempo ali, né? Para não perder esse tempo. Então, a gente tinha como informação, inaugurou em junho. E antes disso? O que tinha antes disso? Ninguém sabe. Foi feito quando? Foi feito em maio os tratores do estoque? Foi feito em abril? E essa foi uma questão bem interessante por muitos anos. Uhum. E com essa história do canal no YouTube, internet, Instagram e tal, a gente sempre acaba recebendo mensagem de vários seguidores. Você criou uma rede de informações ali, né? Sim, isso foi bacana, porque se não fosse os seguidores dando ideia, faz isso, faz aquilo, a gente não teria talvez o conteúdo... Esse tamanho de conteúdo que tem hoje. Porque é aquele negócio, você tá aqui, vou fazer esse vídeo aqui porque eu acho bacana, por exemplo. Só que alguém vem dar uma ideia para você, por que você não faz um vídeo assim? Porque tem um trator assim e tal, e eu preciso de uma informação desse tipo. Que era uma coisa que você não tinha nem pensado, é outra visão, né? Sim. Talvez o cara não sabe nem que, assim, que seria bacana aquele conteúdo, mas muitas pessoas pedem, você acaba fazendo e acaba servindo. Sim. E depois, com a história do Instagram, o pessoal costuma mandar sempre foto nas mensagens e tal, né? E sempre aparece o pessoal, pega pra mim e vê que ano que o meu Ford foi fabricado. O dia exato que foi fabricado. Porque a Ford na época utilizava muito código de fabricação. O pessoal mais antigamente não sabia e utilizava como padrão de data para saber que ano que o meu Ford é. O pessoal utilizava os dados que tem ali na fundição do trator, do eixo traseiro para a tomada de força. Então eu consigo identificar o ano do trator, o dia, pela codificação do bloco ali mesmo. Do chassi ali. Do chassi mesmo. Porque até antes de ter essa informação certinha, essa tabela de informação, todo mundo ia lá na tomada de força ali, na alavanca, olhava lá, meu Ford é do dia, vamos supor, 21 de dezembro de 84. E ficava por isso mesmo. Uhum. Porém, o dia que ele foi montado pode estar muito distante daquela data. Normalmente a transmissão ali, o eixo traseiro é muito mais antigo do que o dia que ele viu a luz do sol da fábrica, melhor dizendo. Porque ele ficava em estoque? Os componentes eram produzidos assim em várias unidades e ia para o estoque. Como de acordo com o mês, ou o ano, ou o semestre, talvez, eu não sei se talvez tinha a ver com o par de financiamento que talvez liberava em determinado tempo assim,
tinha picos de produção, de montagem em certas épocas do ano. Sim. Então, tava lá o componente lá, chegava assim, a gente vai montar bastante trator desse mês. Entrava em linha, o pessoal ia montando o trator certinho, chegava no fim da linha de produção, o que o pessoal fazia? Gravava o chassi do trator, ali perto do motor de partida, abaixo da torneira do tanque de combustível, marcava o dia final que ele foi feito hoje, por exemplo. Marcava lá, só que em forma de código. Marcava a unidade que ele representava, esse Ford aqui é o Ford número 32.000 e não sei o que, por exemplo, feito na linha de produção. E registrava lá. Quando abriu o capô do motor, até o pessoal pode ver quem tem Ford aí, tem uma plaquetinha cinza que fica no capô do motor ali. Naquela plaquinha cinza é como se fosse a certidão de nascimento do trator. Todos os componentes que estavam em estoque até aquele momento, que foram unidos para poder formar o trator, foram registrados por códigos naquela plaquetinha. Certo. Uma espécie de uma rastreabilidade ali da fábrica. Por exemplo, o eixo traseiro foi feito no dia 5 de dezembro, por exemplo. Está lá marcado, em forma de código. Não tem uma data certinha assim, sim, igual você vê no calendário. Então, um código lá. Bomba hidráulica, tá lá. Tem um código. O motor, tá lá. Câmbio, tá lá. Tem umas 6 informações sobre os componentes. Então, quem for comprar o trator, que no caso alguém estiver vendendo como original, a primeira coisa que seria interessante é ter a plaquetinha, né? Porque se não tiver a plaquetinha lá, já dá para deduzir que o cara ou pintou o trator por cima, ou perdeu a plaquetinha porque usou demais o trator, e assim, sim, por diante. Ou já não é mais original. Ou não é original. Sim. E naquela plaquetinha também marca o número do chassi que está marcado no bloco de ferro fundido que fica perto do motor de partida. E daí quando a pessoa chega naquele código ali, através de uma tabela de conversão, você encontra informação interessante. Mesmo seu trator não tendo adesivos, identifica se é um Ford 4600, um 5600, um 6600, com exceção do 4600, que é 3 cilindros, que se identifica fácil visualmente, né? Você conta os cilindros ali pela admissão, mas os demais Ford, que são 4 cilindros, fica difícil de identificar, porque todas as carenagens são iguais. A parte de desenho frontal, de capô, são iguais. Naquela fundição ali do eixo que eu mencionei, a gente encontra 3 fileiras de códigos. Temos a primeira fileira de código ali em cima, que identifica o modelo do trator, que é identificado pelas 2 letras iniciais. A princípio ali temos, a primeira letra significa o modelo e a segunda letra significa a geração do trator. E se for a primeira geração, vamos supor um 4600, vai estar a letra A. Se for um 4610, está a letra B. Se for um 4630, a letra C. E a letra inicial, que significa o modelo, vamos supor 4600, é uma letra D. Então, eu tenho um Ford 4600. O que está marcado lá? Está marcado DA. Um Ford 4600. Eu tenho um DB. Então, é um série 10, é um 4610. É um DC, um 4630. Por exemplo, eu tenho lá um código que está marcado, por exemplo, inicial com a letra E. O que significa? Significa que é um Ford 6600. Se for a letra A, é um Ford 6600 primeira geração, que seria o Ford 6600 com motor de 79 cavalos. Se for EB, seria a segunda geração, depois de abril de 81 para frente, que seria o motor de 85 cavalos de potência, que seria o motor Ford 4.4 litros, e o anterior é 4.2 litros. Por exemplo, eu tenho um Ford marcado letra L. L já é um 5610, quer dizer, um Ford 5600. Se for um LA, é um Ford 5600. Se for um LB, um 5610. Se for um LC, 5630. Então, nossa parte de código sempre foi muito, muito interessante. Foi muito bem registrado naquele momento. Sim. E abaixo daquele código, a gente tem o código central, seria o dia que ele foi montado. O dia que ele foi pintado e tal, e mandou para o estoque, para ser comercializado. Só que ali é em forma de código, como eu falei para você. Ali seria uma tabela que os números, eles significam, no caso, o número inicial, ele sempre começa com um número. Vou dar um exemplo do Ford nosso, que é o Ford 5610. Ele é um código central marcado 5G5B. O número 5 inicial significa o ano, que seria 85.
Aí o cara olha assim, mas não poderia ser um outro modelo? Não poderia ser porque a Ford sempre usava as séries por algum período. Ela nunca avançava mais do que uma década na produção dos modelos. Então, o Ford série 600, ele foi de 76 até 84. Então, quando você puxa na tabela, você não tem como você coincidir a data com outro modelo. Perfeito. Por causa disso. E também pela questão da geração, que eu falei. Se for a segunda letra for letra A, primeira geração, letra B, segunda geração, e assim por diante. Então, o exemplo do 5G, 5B. Ele significa que o ano 5 é o ano 85. O G, ele significa, você tem que pegar a tabela e contar na ordem alfabética, porém, excluindo uma letra. Não sei por qual motivo, mas foi o que eles fizeram na época. Você começa pela letra A, janeiro, B, fevereiro e assim por diante. Porém, você pula a letra I do alfabeto, que eu não sei por qual motivo. Então, você tem lá A, B, C, D, E, F, G. O G significa mês 7. Então, significa julho de 85. Certo. O outro 5 que tem na sequência significa o dia. Então, o dia 5 de julho, que o G é 7, 85. E o B significa o período que ele foi fabricado, que no caso seria o período diurno da linha de produção. Então, essa parte central do código, ele mostra para você o dia que ele foi feito na linha de fabricação. Período que ele período certinho, o dia certinho que ele foi finalizado na linha de produção. E essa data em relação ao eixo traseiro que eu falei, do estoque e tal, ele tem defasagem de até um ano, dependendo. Sim. Então, o nosso 5610, ele tem o eixo traseiro feito em dezembro de 84, acho que é 21 de dezembro de 84, e a finalização do trator em julho de 85. Então, aí são 6, 7 meses de defasagem entre uma parte e a outra. Sim. E o terceiro código que fica abaixo desse código da data seria o número de sequência de série dele em unidade da linha de produção. Então, temos lá, ele começa sempre com uma letra V, com defeito no Brasil. Não sei porquê, mas escolhi a letra V para representar o Brasil. Então, V de Brasil. V de Brasil. V de Brasil. Então, você vê no chassi lá, ele começa com uma letra V. Depois, o segundo número que tem lá, o primeiro número que tem lá, o número 1 significa 0, também não sei por qual motivo, mas 1 significa 0, e daí para frente é o número de série dele certinho, unidade por unidade. Então, por exemplo, o nosso lá, Ford número 88.900 alguma coisa. Então, até aquele momento foi o Ford 88.900 e pouco a ser feito no Brasil. A unidade número 88. Entendi. Seguindo a sequência, ele juntando todos os tratores. Tipo assim, talvez o próximo trator que seria da linha de produção podia ser um Ford 4610. Sim, perfeito. Mas ele contava certinho os modelos de fabricação, seguindo essa ordem do chassi. Enquanto a Ford mantinha esse padrão de código, era muito bacana. Então, você até o final da série 10 e o comecinho da série 30, você usa esse código ainda de identificação dos tratores. Temos ali do primeiro Ford feito no Brasil, que no caso é um Ford 4600, foi o primeiro feito no Brasil, montado no Brasil, foi um Ford 4600. Até o último no Brasil, que eu não sei qual que é, mas nesse período de quase 15, 16 anos de fabricação, eles fabricaram praticamente 140 mil tratores nesse período. E voltando um pouco na história sobre a inauguração da fábrica, o código e tal, sim. Ali a gente descobriu através da internet que tem um tempo acho que o tempo que o povo foi testando os maquinários muito antes da inauguração. Eu calculo que eles começaram a produzir o primeiro trator Ford no Brasil ali em março de 76. Ali quase uns 3, 4 meses antes da inauguração da fábrica. Sim. Até tem um inscrito que me mandou foto um dia, e ele adquiriu um trator, se não me engano foi no Rio Grande do Sul, foi um Ford 6600, e ele me mandou o chassi para eu poder converter a data e ver se era um 6600 mesmo, o dia e tal, né? E quando chegou a foto, eu fui fazer a conversão da data, bati no olho no chassi, era unidade, se eu não me engano, unidade 170 e alguma coisa. Até aquele momento era o mais antigo feito no Brasil. Eu falei, que bacana, seu trator aqui, cara, até agora, um dos mais antigos que eu vi até hoje. O pessoal, assim, vindo ver no chassi dele. Sim.
Aí o cara ficou contente, falou, pô, bacana, não sabia dessa história e tal. Aí converti a data para ele, se eu não me engano, acho que era abril de 76, a produção dele e tal. Isso passou um período ali, alguns meses, um outro seguidor manda uma foto. Eu comprei um 4600, aqui e tal, ele tá foi bem usado assim, e eu queria que você convertesse os códigos dele para mim. Eu fui lá, converti o código dele, era mais antigo do que o 6600. Era a unidade, eu acho que era 114, se eu não me engano. Também deve ser ali, acho que fim de março de 76. Então são coisas bacanas, cara, na internet que vai acrescentando informações. Todas essas informações, todo esse acervo, né? Porque, por exemplo, só nesses últimos minutos aí na sua explicação, você trouxe informações bem precisas, informações técnicas, e não são informações fáceis, né? De fácil acesso, né? Isso é tudo oriundo desse contato com os inscritos, com os seguidores? Ou muita coisa é pesquisa sua? É uma pesquisa pessoal? Você vai montando um acervo ali conforme o pessoal vai te passando? Como é que funciona isso? Assim, a princípio foi acervo pessoal. A gente tinha algum arquivo guardado, tanto físico quanto virtual, folheto, livro, esse tipo de coisa, né? A gente tinha um pequeno acervo. Com a internet, ao longo dos anos, né? Muita gente que tinha arquivo dentro de gavetas, praticamente, engavetados, né? Perfeito. Começou a postar pela internet. Então, um cara posta um folhetinho aqui, falou, esse eu não tenho. Uhum. O cara vai lá, já baixa a foto pra pastinha. Aqui tem um manual aqui. Isso aqui também não tenho. E o cara copiou o arquivo. Aí o cara ouve um comentário, uma história do tipo aqui, essa história aqui encaixa com uma história que eu tenho, mas que não está completa. Perfeito. Então são todas informações assim que estão espalhadas. Você foi compilando. Que você vai compilando. E também quando alguém pergunta para você, eu queria uma informação a respeito disso, o cara fala, pô, essa informação eu não tenho ela inteira. Sim. E você acaba ficando curioso porque te desperta aquela curiosidade, né? Aí você vai e você cavucar ali. E você vai pesquisando, aí você vai pesquisando por frase, por modelo, por código. Perfeito. Até achar algo que tem na internet que consiga trazer alguns dados sobre aquele assunto. E faça sentido também, né? Exatamente, porque tem muita informação que você sabe, só que você não pode colocar como verdade aquela informação porque você não tem um arquivo para você se lastrear, para você usar como referência. Perfeito. Eu não posso chegar para você e falar assim, é isso e aquilo. Por mais que eu tenha lido a informação em algum lugar... Você não tem como comprovar, mas né? eu não tenho um arquivo físico, uma foto, poder falar assim, a informação que eu falei aqui... Extraída daqui. Está baseada em cima desse arquivo aqui. Sim. Então essa parte é a parte que demanda tempo. Tem muita informação que você tem que passa 6 meses, 1 ano, até você achar algo para poder lastrear essa informação. Perfeito. E com a internet, isso foi muito interessante com a internet. E em relação aos tratores mais antigos ainda Ford, pelo que você contou aí, por exemplo, o 8BR, esses tratores mais, eles eram totalmente importados, né? O 8BR, a princípio, ele surgiu na época, na década foi em 60, acho que foi em dezembro de 60, se eu não estiver muito enganado, porque na época no Brasil não tinha indústria de tratores. Então o governo da época ele fez um grupo de estudos para ir em busca de possíveis fabricantes de tratores para o Brasil. Então oferecia assim, incentivo, tipo assim, um terreno, sei lá o quê, isenção de imposto, esse tipo de coisa, né? Para poder motivar, para atrair os fabricantes para o Brasil. E naquele momento, vários fabricantes proporam modelos. Então, naquela época já tinha muito modelo importado, né? E o pessoal propôs modelos. E a Ford propôs a produção do 8BR no Brasil. Então, a parte de derivação mecânica e a parte de transmissão ali, ele tem uma origem da Europa, mas tipo assim, falar certinho da onde o modelo certinho, não me lembro certinho. E a mecânica, o motor Perkins, que na época aqui do Brasil também iniciou a produção dos motores. Sim. E também a parte de eixo traseiro, tinha um fornecedor do Brasil e tal. Então a Ford propôs a produção do Ford 8BR no Brasil. Se eu não me engano, tinha índice de fabricação de 70 e poucos % no Brasil. O governo acatou a ideia e ali em dezembro de 60 eles iniciaram a produção do Ford 8BR.
Depois, logo em seguida, veio a CBT, depois a Massifex, a Valmet, assim, logo bem seguidinho ali. Sim. E ali, por alguns anos ali, eles colocaram um cronograma, tipo assim, com a ideia de fabricar tantos mil unidades por ano ali, para poder suprir a demanda local de tratores. Se eu não me engano, eles mantiveram ali por, acho que 3 anos e pouco a liderança dos tratores lá. Aí depois foi decaindo um pouco a venda. Quando chegou em 67, se eu não me engano, eles alegaram que o fornecedor de eixo traseiro faliu, então eles encerraram a produção naquele momento. Porém, o CBT, Massifex, Valmet continuaram a produção. Do 8BR, cara, a gente não tem muita... Assim, acaba não tendo tanta informação quanto dos demais Ford. É porque é um trator até um pouco mais difícil de encontrar, né? Você não encontra muitos tratores operando hoje em dia, né? Do 8BR. Isso, porque tipo, é uma concepção um pouco mais antiga, a produção é mais antiga, então, em consequência, com o passar dos anos, vão se perdendo, vai se abandonando pelas propriedades ferroviárias e tal. E também em número de produção total, foi bem menos produção de 8BR do que os demais Ford. Certo. Então, e também com uma diferença de quase que 15 anos entre o primeiro 8BR e o lançamento do Ford Série 600. Sim. Então, por esse motivo que acabam não achando muitas informações. E alguns conceitos dos tratores também foram mudando nesses 15 anos que separam eles, né? Então, você tem são conceitos totalmente diferentes, né? De tratores, e muito disso também ajuda a não existir mais tantas unidades também em operação, né? Não, exatamente. E nesse período, que nem evoluiu a parte mecânica, o pessoal foi descobrindo componentes mais modernos, parte de eixo traseiro, que na época lá não tinha as reduções de eixo traseiro, então não tinha uma durabilidade igual tinham os mais novos. Os motores também foram atualizados, no caso, na época, acho que era injeção indireta de diesel, certo. Tinha uma pré-câmara ali. Depois, quando surgiu o Ford Série 600, era um bico de injeção direta. Então, a produção de potência por volume era maior. Perfeito. Então, separa bastante coisa na tecnologia. Exato. Uma defasagem. E também, em valores totais de unidades, eu não lembro certinho, mas 8BR, se eu não me engano, eu não sei se chegou bem a 10 mil unidades feitas no Brasil. Se eu não estiver muito enganado, qualquer coisa depois eu corri essa informação. E os Ford Série 600, que foram os primeiros feitos no Brasil, da nova geração, da linha nova da Ford, de 76 até ali por volta de até 84 foram feitas, eu acho que 80 mil unidades. Então, nesse período, tem praticamente 8 vezes mais Ford Série 600 do que 8BR. Depois, ali de 84 para frente até 92, que no caso seria o Série 10, tem ali mais umas 60 e poucas mil unidades de Ford. Então, totalizando umas 140 mil unidades. E depois do Ford Série 30, já fica ali um pouco mais difícil de contabilizar os valores. Até um certo período, eles mantiveram certinho a contagem de trator. Depois, como entrou outros modelos já sobre comando da New Holland, com o grupo Fiat na época. Isso. Então, não sei se os outros modelos foram acrescentados no código de fabricação. Então, não sei se está contabilizado ou não. Mas ali eu calculo ali mais ou menos do Série 30, até 97, ali uma produção anual de umas 5 mil unidades por aí, 4 mil, 5 mil, dependendo do ano ali. Então, eu calculo em torno disso. E tanto é também que ali na Série 30, voltando um pouco a história um pouquinho para trás, quando a Ford fez a fusão com a Fiat, ali na década de 91, 90 ali, a Ford ficou com 20% do negócio de tratores. Recebeu uma parte em dinheiro, porque eles queriam vender a linha de produção de tratores para o grupo Fiat, né? Então, eles ficaram com 20% da linha de produção, do negócio, melhor dizendo, até 95, depois se desfizeram do restante. Nesse momento que eles se desfazem do restante do negócio, muitos desses códigos, que eram bem certinhos assim, então foram deixados de lado. Então, o dia certinho de fabricação já não tinha mais. Entendo. Então, ele foi mais perdeu esse controle específico. Perdeu esse controle. Ele colocava só o ano específico. É modelo 94.
Não tinha assim o dia certinho. É dia 5 de outubro de 94. Exato. Isso não tinha. Então ele foi perdendo esses códigos. Depois, por fim, acabou perdendo aqueles códigos que eu mencionei dos modelos. Entendi. Identificava o modelo, se é geração 1, 2, 3. Também foram tipo assim, foi virando códigos aleatórios que talvez pode existir uma outra tabela que possa fazer alguma lógica. Converta esses códigos. Mas não seguiu uma lógica certinha, igual vinha do passado. Perfeito. Então isso que é... Ô, Lucas, e dentro desse contexto aí, né, que você já até comentou, você conhece um pouco dessa história também, dessa fusão até chegar a New Holland? Tem algum fator aí nessa história que você destaca? Porque eu vejo que você conhece bastante até do contexto histórico da Ford Tratores, né, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a história assim, de início, eram duas empresas separadas, não tinha ligação nenhuma. A New Holland fez a fábrica de colhedoras em Curitiba em 75. A Ford fez a fábrica de tratores em São Bernardo do Campo, em São Paulo, em 76. Duas empresas independentes, não tinha ligação nenhuma. A história da fusão das duas marcas, ela se dá ali por volta de 85, mais ou menos. Mas se dá a fusão no exterior, nos Estados Unidos. Naquele momento, a New Holland, até 84, 85, ela pertencia a um outro grupo. E, se eu não me engano, mexia com parte eletrônica, não tinha nada muito a ver assim, com parte de agricultura. Certo. Que o grupo chamava Spirri, não sei se é a pronúncia correta em inglês. Então era New Holland Spirri. E naquele momento lá, a empresa quis vender a parte da New Holland para alguém que quisesse comprar naquele momento. A Ford, como tinha toda a parte agrícola, os tratores, implementos feitos em parceria com outros fabricantes, né? Resolveu fazer essa aquisição da New Holland naquele momento. Então, em 85, a Ford adquiriu a New Holland por cerca de $500 milhões na época. Se for pensar pelo negócio que hoje em dia, na época é um valor assim, bem simbólico, né? Uhum. Assumiu mais uma parte de financiamento que tinha. Passivos, né? Sim. E depois demorou um tempinho até a aprovação dos órgãos, né, para poder regulamentar essa união e tal. Então a Ford concluiu essa compra da New Holland. E quando foi em 85 para 86, eles formalizaram e colocaram lá Ford New Holland. Sim. Então, mas continuaram independente, a New Holland colhedora e a Ford tratores. Depois passou um tempinho e começaram a utilizar as redes de concessionária, utilizar a logística também, poder cortar gasto e tal, né? E também começou a aplicar os motores da Ford nas colhedoras de grãos da New Holland aqui no Brasil. Então, a partir de um certo momento, começou a sair as colhedoras com motor Ford diesel. Certo. Naquele momento, se eu não me engano, tinha versão com motor MW, Mercedes, esse tipo de coisa. Então, a Ford pegou e unificou essa parte de motores. Beleza. Aí, aqui no Brasil, a Ford ampliou a sua linha de produção da parte de motores, que já vinha há um bom tempo produzindo motores, porém ampliou bastante a linha de produção. Para a exportação de motores para a Bélgica, para os Estados Unidos, poder utilizar em outros equipamentos. No caso da Bélgica, se não me engano, foi utilizado os motores diesel do Brasil, foi utilizado lá em colhedoras de grão da New Holland. Nos Estados Unidos foi aplicado também em colhedora e caminhão Ford. Então tinha uma produção bem interessante aqui no Brasil naquele momento. Então a linha de produção de motores supria a demanda local naquele momento. Então fornecia os motores para os tratores Ford do Brasil. Também fornecia para os tratores Ford que eram exportados no Brasil naquele momento. Porque o Brasil foi um lugar estratégico para a Ford. A fábrica principal deles ficava na Inglaterra, desde o início. E no Brasil, eles fizeram essa fábrica não só para vender no Brasil, para todos os vizinhos aqui da América do Sul. Certo. E, se eu não me engano, até o México, se eu não estiver muito enganado. Então, parte da produção era mercado local e parte era para exportação para os vizinhos. Em porcentagem, em valores, em unidades assim, de quantos que foram feitos para o mercado local e quantos foram feitos para exportação, a gente tem assim, uma informação meio que parcial. Até um certo ano,
certinho, exato. Depois consertando para frente, tem dados assim, picados, melhor dizendo, né? Então, até 85, por volta de setembro, eles tinham feito no Brasil 90 mil tratores. Dos 90 mil, 25 mil foram exportados para os países vizinhos. Então, aí quase que 30%, 27% dos tratores eram exportados até aquele momento. Então, esse é um negócio bem bacana naquele momento. A fábrica tinha uma capacidade de produção Tem dois dados ali que divergem um pouco. E eu vou mais com os dados que eu vi em informes de produção da fábrica. Quando a fábrica foi inaugurada, no vídeo de inauguração, mencionava 20 mil tratores por ano. Nesse caso, funcionasse em 2 turnos, esse tipo de coisa. Porém, em informes de revista que marcam mais certinho assim, os dados, fala em 15 mil tratores por ano, capacidade da fábrica. Então, eu aposto mais nesse como um valor mais correto. E produção anual, mais ou menos, eles produziam em torno de 9 mil por ano. Fazendo uma média de 16 anos de produção, dividido um ano pelo outro, dá em torno de 9 mil unidades por ano. Eu acho que 8.600 ou 8.800. Nesse período, só que teve períodos que a fábrica produziu, por exemplo, 5 mil tratores, e teve períodos que estourou a produção, que chegou a 13 mil tratores no total, como foi no caso de 81. Então, esse é um valor médio. Sim. Então, aí aproveitando a linha de produção, falando da questão de motores, né? Então, eles aumentaram a linha de motor para poder fornecer os motores para a parte de colhedeira e também para os caminhões daqui do Brasil, da linha de produção da Ford. Tinha a linha do Ford Cargo, F4000. Até que o pessoal acha F4000 com motor Ford. É raro, mas você acha. Sim. Porque na época a fama era motor MWM. Sim. Por usar nas F4000. E nos caminhões também Ford Cargo, linha Ford Cargo, tinha vários modelos que utilizavam motor Ford diesel. Lógico, com calibragem diferente, bomba injetora veicular, turbo, intercooler, aquele monte de coisa. Então ficava sempre aquela disputa, né? Eu prefiro um motor MW, outro eu prefiro um motor Ford. Em valores de potência, no caso da F4000, que tinha uma ficha técnica, você pegava na concessionária, tinha uma ficha técnica, com 2 motores lado a lado para o cara comparar a potência divergia pouca, a potência ali. Se, por exemplo, o motor MWM lá, se não me engano, tinha um motor 229, que é o MW 3.9 litros, ele tinha 83 cavalos de potência. E o motor Ford tinha, dependendo ali o ano de fabricação, tinha entre 89 cavalos ou até 92, dependendo do ano. Não sei se muda a norma de aferição de potência, né? Certo. O que muda de um motor para o outro? Mudava que o motor Ford, ele privilegiava o torque em rotação um pouco mais baixa. O MW, você espichava um pouquinho mais o giro. A diferença de um motor para o outro é que a bomba limitava a rotação um pouco antes. O motor Ford limitava, acho que em 2.800, o MW em 3.000 giros. Uma diferencinha ali de uns 5%, 6% mais ou menos. Aí o que muda? Muda que o câmbio era o mesmo e como essa diferença de giro dava uma velocidade final na rodovia diferente. Entendo. Então o MW tendia a andar um pouquinho mais de final do que o Ford. Porém, em valores de torque e potência, o Ford era um pouco mais potente do que o MW. Então, de torque, eu acho que o MW tinha 26 km de torque e o Ford tinha ali 27 e pouco, 28 kg de torque. Tinha um pouco mais de torque. Tanto é que nos dados de ficha, ele tinha ali uma capacidade de reboque sobre inclinação, sobre terreno, né? Em relação à porcentagem de inclinação do terreno, o do Ford tinha uma porcentagem um pouco maior de capacidade de carga sobre inclinação do terreno. Certo. Beleza. Aí a Ford chegou no momento, em 86 para 87, que eles conseguiram um mercado de exportação de motores de produzir 150 mil motores no ano. Para quem fabricava 9 mil tratores, naquele momento, fabricar 150 mil motores para outros mercados é algo Mais negócio. gigantesco, né? Sim. E se eu não me engano, com aquele estoque daquele momento, ele se tornou o maior fabricante de motor diesel da América Latina naquele momento.
Então, uma parte, vamos supor, dos 150 mil, ficava 9 mil e poucos motores para os tratores, ficava um pouquinho ali para a linha dos caminhões fora de carga, F4 mil assim por diante. Então, a gente pode dizer aí que o pessoal exportava mais de 100 mil motores naquele ano, exportou. E esses motores, cara, eles foram conhecidos no exterior. Tanto é que nos Estados Unidos esses motores também foram utilizados em caminhões. E o pessoal lá conhece esse motor como motor Ford brasileiro. Lá. Entendi. Então, um motor bem bacana. O pessoal gostava desse motor. E também fora que fazia um comércio bacana com o exterior. Uma exportação de um produto, de um bem de valor agregado, né? Naquele momento. Tanto é que a fábrica de motores daquele momento, eles tinham selo de qualidade. O mesmo selo que tinha no exterior. Padrão de qualidade. Eles tinham uma política de cada setor cuidava da qualidade para que não haja uma qualidade final, assim, que tenha uma pessoa específica na final. Como cada um cuidava da sua qualidade de cada setor, então quase que eliminava a inspeção final. Ficava um negócio bem bacana, cada um prezava pelo trabalho bem feito, melhor dizendo, né? Perfeito. Então eles receberam um selo de aprovação da Ford do exterior. E nessa história, de 76 até 92, que foi o último ano que foi feito o motor no Brasil, eles produziram cerca de 390 mil motores todo esse período. Então começou com uma produção menor, sim, atendendo a demanda local, depois teve um pico para exportação num período, depois decaiu, e depois com a venda da fábrica para o grupo Fiat, né? Então encerrou a linha de produção, mas foram bastante motores feitos naquele momento no Brasil. E equipou muito equipamento. Se você pensar bem, é um produto brasileiro, né? feito no Brasil. Sim. Que foi utilizado em equipamentos no exterior. E também juntando um pouco com a história da Ford no exterior, até 85, eles tinham feito na Inglaterra, na fábrica principal de motores dele, contabilizando todos os equipamentos, não só trator, mas como caminhão que talvez utilizava, um motor estacionário, esse tipo de coisa. De 62 até naquele momento, em 85, 4 milhões de motores feitos ao redor do mundo, foi distribuído pelo mundo. Eu calculo até ali 90 capaz de chegar tranquilamente nos 5 milhões de motores. O comércio de tratores naquela época era muito bacana, tanto é que a gente abre hoje vídeo no YouTube, né? Você colocar trator Ford, você não acha só trator Ford aqui no Brasil, você tem vídeo de fora pra caramba. Sim, tem. Acha muito vídeo. Só que tratores bem maiores, né? Tem uns pequenos igual os nossos aqui do Brasil, só que tratores também maiores, né? Com 150, 200 cavalos de potência, articulado, assim por diante. Ali por volta de 85, a Ford produzia 90 mil tratores por ano no mundo. Só de produção deles. Tinha também produção em parceria com outros fabricantes no redor do mundo, em cima de outros modelos, esse tipo de coisa, que somava mais 30 mil unidades. Então, somando produção só da Ford com outros fabricantes, chegava a quase 120 mil tratores no ano. Então, um dos maiores fabricantes de trator do mundo naquele momento. E no Brasil, você pensar, já é bastante fabricar 10 mil tratores no Brasil. E Sim. Os caras fabricavam 10 vezes mais do que do Brasil no exterior. Perfeito. Isso é bem considerável esse número. E naquele momento lá, agora estava falando um pouco da venda que a Ford fez para o grupo Fiat, né? Ali por volta de 89 começou a surgir negociação. Porque a Fiat mexia com parte de equipamento de construção, esteira, trator de construção, esse tipo de coisa. E a Ford, como mexia na parte agrícola, então tinha um pouco a ver uma empresa com a outra, né? E a Ford queria se desfazer desse ativo gigantesco que eles tinham. Porque a matriz alegava que era uma indústria muito grande pelo retorno que dava em dinheiro. Então você mobilizava muita fundição, produção de tratores, transmissão e assim por diante. Então era um negócio bem gigantesco. Então, pelo que a gente tem de informação, o pessoal tentou colocar a empresa à venda antes de comprar a New Holland, ali por volta do fim de 70 para 80 ali. Só que não acharam uma proposta à altura, né? E ficou por isso mesmo. Porque enquanto a família do Henry Ford tomava conta da companhia,
enquanto o Henry Ford era vivo, ele sempre mencionava que enquanto ele estivesse vivo, ou tomando conta da empresa, por capricho dele, a Ford teria que ter 2 pés. Um pé no campo e um pé na cidade. Fazendo tratores, equipamentos e veículos, caminhões para o povo. Então, 2 empresas em uma. Então, depois desse bom tempo, aí o pessoal foi negociando, aí chegou num acordo comum com a Fiat e fez essa fusão. Só que eles mantiveram uma porcentagem para que houvesse uma transição ali. Então, eles venderam 80% da linha de produção. No caso, eles venderam a Ford Tratores, a New Holland Colhedeira, para o grupo Fiat. Aí tinha uma transição ali que seria mantido o nome Ford, o número dos modelos por um tanto de tempo. Sim. Tiveram uns que saíram como Ford New Holland, né? Isso, exatamente. O TL, se eu não me engano. O Série 30 também tem. Série 30. Também tem isso. A princípio era Ford, depois virou Ford New Holland e depois virou só New Holland. Depois que a Ford vendeu o restante da participação que eles tinham em 95 por aí, aí foi tirando-se a marca lá, mercado. Mantiveram só o decalque. Perfeito. Depois, quando foi em 99 lá que adquiriram a Case, que no caso fez o grupo CNH, aí saiu de vez, ficou só um modelo. E todos os modelos menores foram trocados por modelos do grupo Fiat. O TL, o TS, o TM, assim por diante. Alguns modelos mantiveram a mecânica derivada da Ford, igual o 7630, 8030, TS com parte de motor, uma parte de câmbio ali e tal. E foi feita essa transição. Também tinha um acordo também para que fosse mantida a cor azul dos tratores. Legal. Porque na época a New Holland era amarela. Exato. Parte de colhedora. Então o azul é derivado do Ford. Então também tem esse acordo. Entendi. Dessa parte da cor azul. E é uma história bem interessante. Então tudo tem uma ligação. E a gente vê que você conhece tanto a parte, né, técnica desses tratores mais antigos quanto a história, né? E vem em acordo com todo o conteúdo que você produz para o seu canal, né? Um outro tipo de conteúdo, Lucas, que eu queria tratar agora, no seu canal, além dos conteúdos a respeito do Ford, você fala um pouco ali da roça mesmo, plantio, preparo de solo e tudo mais. E tem a questão de parcerias, né? Um grande parceiro aqui do nosso podcast é a Celeiro, que também é um grande parceiro do seu canal, né? E a gente vê, por exemplo, alguns conteúdos sobre as direções, né, hidráulicas dos tratores, os comandos, a parte de implemento, né, a grade, né, o braço hidráulico da grade, niveladora, a parte da bica ensiladeira, né, giro da bica, o quebra-jato, agora levante traseiro auxiliar e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse tipo de produto aplicado a essas máquinas mais simples, mais antigas. Porque se você parar para pensar, né, um trator que tinha uma direção assistida, né, uma direção hidráulica, ele passou a ter uma direção hidrostática, então você manobra ele hoje com um dedo, né, girando ali o volante. Uma grade que você tinha que fazer a abertura e fechamento ali na unha, manual, né, enfim. Hoje você faz ela no comando. Né, o comando é mais um acessório que trouxe essa facilidade e assim por diante. Como é um parceiro em comum, né? Queria que você falasse um pouco mais dessa relação, esses produtos, né, a sua visão sobre essas melhorias, né, nesse maquinário. Uma atualização que é bem-vinda, né? Melhor dizendo. Porque, principalmente na parte de rendimento operacional e manobra. Então, tinha tratores Ford que tinha a direção de série, porém tinha modelos que era opcional. No caso do Ford 4600. Então, na época, como era um produto assim, já era caro o cara comprar um trator. E quando o cara pensava em colocar um item adicional, uma direção hidráulica no momento lá, então ficava mais caro, o cara acabava não comprando. E só que depois passou todo esse tempo, né, com a tecnologia que temos hoje em dia, né, foi barateando esse custo de aquisição. A questão da direção hidrostática, que temos lá no 4600, que é da Celeiro. Ele era direção mecânica, então não tem nem comparação, você comparar uma com a outra. Fora a parte de segurança, né? Porque se o cara tiver com a direção mecânica
o cara bateu o pneu num buraco, numa valetinha, automaticamente é transmitido pela barra de direção para a caixa de direção. O volante roda, velocidade absurda. Golpeia ali, e né? golpeia o cara. Então o cara sofre aquele impacto, né? Já com a direção hidrostática, que é utilizada nesses modelos, toda essa pancada que seria transmitida para o operador fica lá no pistão. Então o pistão que se vira para poder segurar essa pancada. Aliviar, né? Para aliviar a pancada. Então não tem uma ligação física entre o eixo dianteiro Sim. com o volante do operador. E fora que a direção é mais leve do que uma direção de carro. Talvez só equivalente a uma direção elétrica, dependendo Correto. do modelo. Então isso auxilia muito. Igual a parte da grade que você mencionou, Sim. da niveladora. Anteriormente era abertura manual, com alavanca, então você descia lá do trator, mexia na alavanca para poder liberar o pino de regulagem. Daí você pegava lá e travava com alguma coisa. Normalmente o pessoal amarrava uma cordinha, só que a cordinha não funcionava muito bem devido ao ângulo que estava a grade. Sim. Por mais que você puxava a cordinha aqui, talvez não liberava o pino lá. Então o pessoal costumava fazer, igual meu pai fazia, um pedacinho de madeira assim, na regulagem do pino, o cara travava o pino assim, colocava a madeira lá, subia no trator, deslocava um tanto de tempo com ele, começava a abrir a seção, aí o cara falava, tá bom nessa seção. O cara descia lá, soltava a trava lá, travava o conjunto e ia rodando. Só que em muitas áreas tem muita variação de solo. Então você começa com um solo mais firme, com uma densidade mais compacto, né? Sim. E em certos locais é um pouco mais macio, mais solto, arenoso, não é? Então a operação muda bastante, né? Então você tinha que regular o implemento numa regulagem média. Não estava bom para a parte firme do solo e também não estava bom para a parte fofa do solo. Sim. Então ficava no intermediário. Por quê? Se eu abrisse muita grade para poder ficar bacana na parte firme, a grade ia atolar na parte fofa. Perfeito. Então, com a parte de pistão hidráulico... Você tem uma regulagem fina, né? Precisa. Exatamente. Você está em operação, você regula em operação. Eu regulei a operação. Não precisa parar o trator. Então, você tá o comandinho lá, você bate lá no comando, você fecha a seção, abre a seção e você mantém uma operação mais, assim, mais estável, né? Um serviço mais igualado, mesmo com essas variações de terreno. E também a parte no caso da parte de instaladeira, que seria o quebra-jato, esse tipo de coisa, né? Também ajuda bastante também, porque você... Na operação também, né? A operação, no geral, ajuda pra caramba. Você tem também o comandinho que opera o giro de bico, o quebra-jato. Você dá um toquinho ali, você mexe para um lado e para o outro. E você tem toda a operação na mão. Antigamente você tinha um cambão que vinha da ensiladeira lá. No caso, se fosse uma área pequena que o cara usava talvez uma vez por ano, pouca coisa, o cara poderia suportar aquele serviço, né? Sim. O cara esticava o braço lá, mexia no cambão assim, tá bom, tá ruim, não sei o que e tal, né? Mas o sistema hidráulico quebra um galho do caramba. São produtos que você vê que eu particularmente acho bem interessante, porque você vai agregando eles e você vai ganhando em eficiência no trabalho, né? Você atualiza o equipamento, bem dizer, né? E muitas vezes são equipamentos bons. Você pega um Ford 4600 para uma propriedade pequena, é uma bela de uma máquina até hoje, até 2025. Então, se você tiver a possibilidade de ir acrescentando, né, a questão da direção, que vai melhorar o dia a dia, a rotina, a manobra, né, a quantidade de tempo de trabalho, né, o trator te cansa também. Essa questão de golpear a direção que você falou. A questão do auxiliar do levante, né? Se é um trator que ergue ali 1 tonelada, ele vai passar a erguer 1 tonelada de 600, 1 tonelada de... Então, você vai agregando no trator que você já tem, e que é um trator que já tem a capacidade de atender bem a sua propriedade, você só vai ganhar em eficiência, bem dizer, né? Exatamente. Você pega um trator que tem itens que tem nos tratores de hoje em dia, a diferença é data, mas você tem um sistema de freio bom, que é um freio de disco úmido em óleo. Você tem um sistema de tomada de força dependente, que é igual hoje em dia. Você tem um levante hidráulico bacana, bem durável. Então, para o cara atualizar o equipamento, para poder chegar num nível assim de conforto melhor, é válido. Fica uma operação bem mais confortável, né? Sem dúvida. Aquele negócio, né? As coisas já não são assim fáceis, né? E o cara manter difícil
além do normal, não é bacana, né? A rotina já for difícil, vai complicar. Exatamente. Então, são itens que ajudam bastante o agricultor nessa lida. Legal, Lucas. Já partindo aqui já para a reta final do nosso assunto, né? Obviamente que vai ter outras oportunidades da gente conversar novamente, né? Sempre tem o papo a ser atualizado, né? Ainda mais no ramo nosso. Eu queria aproveitar que, como eu já disse no começo, né? Você é um produtor rural, você teve a oportunidade de estar aqui hoje, né? A gente está te recebendo aqui. E que nem sempre a gente vai ter a oportunidade de estar trazendo produtores rurais, né? Então eu queria saber assim de você, mudando um pouco agora a linha do assunto, um panorama geral, cara, sobre a agricultura do olhar do pequeno produtor. O que você acha que hoje é o grande desafio, as perspectivas, né, na sua visão sobre o agro, porque o pequeno produtor está inserido no agronegócio, questões climáticas, questões políticas, questões relacionadas a juros, relacionadas a mercado, né? Sua visão sobre o setor que você está inserido. O principal, a princípio, seriam os fatores que começam ali lá atrás. O climático é o principal, porque se não chover ou não ter sol na colheita, você não tem a produção. Esse seria o principal. A parte de insumos agrícolas, todo mundo sabe que a maioria é importado. Vem do exterior, depende de alguém para poder chegar aqui no Brasil. É cotado em moeda estrangeira, em dólar, esse tipo de coisa. E então ele tem variação que não está no nosso alcance. Não tem como a gente se defender dessa variação. Não tem controle. Não tem controle. Então, o preço que vir do exterior para cá é o preço que vai pagar aqui. Resta o cara, talvez, cortar um gasto aqui, outro ali, poder compensar essa diferença. E na parte política também é complicado, porque dependendo do que os políticos fazem de leis... E que nunca são coisas boas. Que normalmente não é bacana, né? Acaba prejudicando a cadeia no total. Igual um imposto que talvez aumenta aqui, dá um imposto de importação aqui, que já é caro o cara importar alguma coisa, o cara põe um imposto maior. Talvez um imposto que o cara coloca para exportar, que já não tem uma margem muito bacana de sobra. Já prejudica. Então, todos esses fatores influenciam nessa questão. Um financiamento caro, para quem no caso quer expandir produção, o cara, vou comprar um maquinário novo. Mas espera aí, quanto custa o maquinário? Custa tanto, vamos por R$200 mil. E o juro? Juro de 13%, 14%, por exemplo, igual uma Selic da vida, por exemplo, né? Tudo bem que tem uma linha de crédito para pequeno produtor e tal, que tem um juro um pouco menor, meio que um subsídio no juro. Sim. Mas continua sendo um juro grande ainda. Porque se você partir do pressuposto que a gente tem o maior juro do mundo, se você tiver um juro um pouquinho menor, ele ainda é um baita de um juro. É um baita de um juro ainda. É que nem a carga tributária, né? A gente, partindo da ideia que a gente tem a maior carga tributária do mundo, se a gente tiver um pequeno incentivo a algum setor, mesmo assim é uma baita de uma carga tributária. Pela lógica que o brasileiro tem que trabalhar quase que 150 dias por ano. Exatamente. Inclusive agora a gente terminou agora, né, de pagar o governo, né? Agora no fim de maio. Fim de maio. Agora vai sobrar para cerveja. Agora sobra. Se tudo der certo. Se tudo der certo. Se os fatores se alinharem. Então são fatores muito importantes. Então o cara pega um trator, R$200 mil, tá. O juro de quanto? Eu tenho uma linha especial aqui, o juro não vai ser 12, 13, vai ser, por exemplo, 8. Mas 8% de R$200 mil, tudo bem que tem a carência. Sim. Vamos supor 2 anos de carência, 7 anos para poder pagar, mas é um juro considerável. O cara pega 8% a R$200 mil, 16 mil por ano. Então, assim, 16 mil no primeiro ano, 16 mil no segundo ano, depois no terceiro ano tem o quê? 16 mil mais a primeira parcela, sim, que seria 1/7 da parcela inicial. 30 mil, por exemplo, lá. Então, 30 mil mais 16 dá 40 e poucos mil de parcela, a primeira parcela que for pagar, junto com o juro. Então, o cara tem que analisar bem o que o cara faz para poder conseguir comprar um equipamento desse tipo. Sim. Então, são fatores que prejudicam, no caso, a expansão da agricultura. É por isso que, assim, lógico que a área pequena assim, seria mais assim, interessante o cara analisar primeiramente a parte de... Vamos supor, eu vou plantar uma lavoura. Igual eu falei, análise de solo, tudo certinho. Acho que seria o principal. Então, o trator que você tem antigo,
você tem a plantadeira, tem a grade, tem os negócios, ele vai te suprir para aquele momento lá. Perfeito. Então, acho que seria o mais, assim... Prudente, melhor dizendo a palavra Perfeito. correta, prudente, seria o cara investir na parte de tecnologia, na parte de plantio, entendeu? Legal. O equipamento fica para depois do equipamento. Talvez o cara planta inicialmente poder ver como que tá aquele negócio lá, aquele tipo de cultura, para o cara ter uma noção de como que tá saindo aquele tipo de cultura. Sim. Para o cara não se endividar com esse tipo de E coisa. deixar, de repente, para investir num momento onde o cenário esteja mais viável, né? Exatamente. Trazendo fatores mais viáveis. Então, são fatores que influenciam muito na parte do campo. E também, igual você falou, o preço que é cotado, você não tem uma linha para poder falar assim, o ano que vem o preço vai ser esse. Cara, você vai ficar sabendo no dia que você for vender o negócio. Perfeito. Você não pode contar com o preço. Então, por isso que eu sempre falo, o bacana das coisas é o máximo de informação possível que você conseguir. Sim, porque o 30 do 4 é bruto, né? O 30 do 4 e o juro é complicado. É violento. Então, o cara tem que pensar onde o cara pisa, né? Melhor dizendo. Igual eu falo na parte de informações, né? Hoje temos a internet, né? Que o cara busca tal assunto, né? Direciona para uma página, o cara lê artigos, né? Para o cara se informar certinho, né? Para a pessoa se informar. Tem vídeos explicativos, né? Igual na parte de manutenção que a gente faz, mas tem vídeo das pessoas explicando, eu fiz isso assim, tal e tal, eu financei a máquina, estou com tanto de juro, então o mais prudente possível é procurar informação. Perfeito, meu amigo. Cara, queria te dizer que eu tô duplamente feliz hoje, né? Primeiro por você ter conseguido vir aqui participar, né, da nossa mesa, né, do nosso canal. E por saber também que, sem dúvida, a gente tem muito mais assunto para conversar num episódio futuro e que certamente não vai faltar oportunidades, né? Então eu queria te agradecer, muito obrigado pela presença e queria que você deixasse pro pessoal que assistiu o episódio aí, viu que o homem entende do Ford. Só um pouco. Mano, tem muito conteúdo sobre Ford, né? Você tá sempre ativo ali, principalmente em Facebook e Instagram, né? Como rede social. Mas o conteúdo tá rolando sempre no YouTube, né? Sim. Então, queria agradecer muito a sua presença, a parceria como sempre, e que você também aproveitasse para deixar aí as redes sociais, né? O pessoal que não conhece já seguir, né? A princípio, antes de finalizar esse assunto, né? Na parte de rede social, você pode colocar Lucas Furlan lá no Instagram, no Facebook que você acha lá. E também no YouTube você coloca Lucas Furlan, que você também consegue achar o canal lá. E também pedir para o pessoal, quem tem informação de época, talvez um item que eu não tenho de informação, algum folheto, algum arquivo bacana. Trocar figurinha. Trocar figurinha praticamente, né? Perfeito. Que a pessoa tem, que possa compartilhar, né? Que fique à vontade, né? Que isso acaba enriquecendo as informações que temos. E como as publicações que faço no Instagram, na parte de folheto antigo de época, tem muita gente que, sabe, eu não tenho essa informação. Perfeito. O cara já vai lá, já printa já o folheto, salva lá e tal. E sempre tem alguém mandando. Então, quem tiver informação do tipo assim, tem algum trator escondido lá no barracão lá, que... Alguma relíquia. Debaixo do pano lá, assim, que ninguém nunca nem viu no Via Luz do Sol. Sim. E compartilhe com a gente, né? Legal. Algum modelo que... Só esse modelo aqui a gente nunca... Ninguém nunca viu na vida na internet, né? Perfeito. Então que convide a gente para a gente poder compartilhar com as demais pessoas. E produzir o conteúdo, né? Exatamente. É igual, também já aproveitando também, a parte de um trator Ford a álcool, que no Brasil foi feito por pouco tempo. Tem pouco registro, de vez em quando você vê uma foto ou outra pela internet, que alguém acha algum pedaço no ferro velho aqui e lá. Então quem tiver um desse e puder compartilhar aqui, compartilhe com a gente. Aproveitar as redes sociais aí para entrar em contato e estar trocando essas informações. Pode mandar mensagem lá. Não garanto que respondo na hora, mas que... Não, mas vai. Depois responda. Legal, muito obrigado, Lucas. E para vocês agora, pessoal, conversar um pouco com a nossa audiência, né? A gente vai deixar as redes sociais do Lucas aqui na descrição do episódio na íntegra, né? Para quem tiver o interesse, entrar em contato e para vocês seguirem, se inscreverem no canal dele também, né? E deixar o último recado, pessoal, para vocês, quem gostou do conteúdo, o conteúdo nosso é esse, um espaço amplo
democrático, sempre aberto para a gente debater o nosso setor, que é o agronegócio. Já se inscreve aí no nosso canal, deixa o like, deixa o comentário também, que vai ajudando a gente a fortalecer esse projeto novo, esse projeto que está nascendo agora, mas que a gente sempre preza pelo convidado de qualidade e do convidado que está inserido no nosso ramo, do nosso contexto. Muito obrigado, pessoal. Eu sou Leonardo Bueno. Tamo junto. Boa noite.